Bíblias mais uma vez para ouvirmos a palavra do nosso Senhor lá em Hebreus, capítulo 12. Nós iremos ler do versículo 1 a o 3. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de meditar com vocês sobre o que é preciso para correr bem a carreira cristã. Existe uma carreira, um caminho a ser percorrido nessa existência até a glória do nosso Senhor e até o cumprimento final das promessas do nosso Deus. E o que é preciso então termos para, durante essa nossa peregrinação, percorrer bem esse caminho e chegarmos até o alvo que o nosso Senhor estabeleceu para nós. Então, é sobre isso que nessa noite eu gostaria de refletir com vocês. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Feche seus olhos mais uma vez. Meu Pai, em Tua presença nós estamos e queremos Te pedir mais uma vez, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Pai, confessamos aqui a nossa fraqueza e o quanto dependemos do Teu Espírito Santo. Seja com cada irmão meu, com cada irmã minha, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dos Teus servos e que o Teu nome seja glorificado através da Tua palavra nessa noite. Pai, eu Te peço assim e já Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Eu não sei se você já observou, meu irmão e minha irmã, mas as dificuldades da vida nos preparam melhor do que a tranquilidade. Irmãos, momentos em que nós temos algumas dificuldades, que julgamos até que não vamos conseguir vencê-las ou superá-las, são momentos de grande aprendizado. A ciência diz, irmãos, que o aprendizado de longo prazo, aquilo que você aprende que você não vai esquecer, normalmente se fixa no seu coração e na sua memória a partir do sofrimento, da dor, do esforço e das dificuldades. A gente pode ver isso muito bem quando um estudante que resolve tarefas com mais esforço, ele lembra bem daquilo que ele fez, ele aprende melhor. Às vezes os alunos eles querem um caminho mais fácil, um caminho sem dificuldade, cheio de tranquilidade, mas irmãos, aquilo que vai ficar guardado em nós, vai ficar ali de fato ferroado, gravado, tatuado em nós para sempre, se tivermos junto a isso o esforço e as dificuldades. Meus irmãos, um atleta, por exemplo, quando ele está correndo, ele precisa colocar o seu corpo no limite para que ele possa estar preparado para uma maratona. Ele precisa conhecer as suas fraquezas, onde ele precisa melhorar mais, e as dificuldades, as lutas, as cãibras que ele vai sentir no decorrer do seu treinamento, faz parte da preparação para aquilo que ele almeja alcançar. E por que eu estou começando essa mensagem assim, meus irmãos? Eu estou começando essa mensagem assim porque é exatamente isso que Deus vai nos ensinar nesse texto que nós acabamos de ler aqui. A igreja para quem o autor bíblico escreveu essas palavras era uma igreja que estava sofrendo as adversidades de um mundo que queria calar o Evangelho. Além de toda uma heresia criada que colocava Moisés e anjos no lugar de Cristo, havia também a perseguição dos homens que se levantavam contra a igreja e que muitos estavam desanimando por conta das dificuldades. Possivelmente alguns pensavam como, eu sei que em nossos dias alguns pensam que a dificuldade não pode estar associada à vida do crente. Meus queridos irmãos, o escritor aos Hebreus, ele ensina a igreja a lidar com as dificuldades dessa existência.
E é isso que nós vamos ver aqui nessa passagem que nós acabamos de ler. O desejo dele, meus irmãos, é que o povo de Deus não desanime diante das dificuldades e aflições dessa vida. E eu quero me dirigir a você. Eu não sei como está o seu ânimo, se você está aí com a cabeça erguida, firme, olhando para o alvo que Deus estabeleceu para você, ou se o seu coração já foi envolvido e tomado pelo desânimo. Mas eu queria que você ouvisse juntamente comigo o que a palavra do Senhor aqui nos ensina, porque ela vai nos mostrar, irmãos, que as dificuldades e todas as adversidades que nós teremos que passar aqui fazem parte da vida cristã normal, faz parte do viver cristão. Não é estranho para nós a adversidade e oposição que o mundo levantará contra nós, contra a igreja e o povo de Deus aqui nessa existência. E nós devemos, irmãos, nos equipar bem, para que possamos concluir a carreira que o nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu para nós. Precisamos nos equipar bem para que possamos chegar ao fim daquilo que Deus tem para cada um de nós. E diante desse fato, a gente pergunta então, o que precisamos para correr bem a carreira que Cristo nos deu? Do que precisamos nos equipar para que a gente não venha desfalecer, para que a gente não venha desanimar nessa carreira que estamos correndo. Então eu queria que você observasse comigo aqui nessa passagem alguns equipamentos que precisamos ter para chegar ao fim daquilo que o Senhor Jesus Cristo prometeu para nós. E que equipamentos são esses? Vejamos, primeiramente, meus irmãos, o primeiro equipamento que o texto bíblico, que Deus vai nos ensinar aqui nessa passagem, é o testemunho dos fiéis. Meus irmãos, nós precisamos conhecer aqueles que foram fiéis a Deus, como eles viveram e tudo o que eles passaram e sofreram por conta da fé. De maneira que quando nós aprendemos com estes servos do Senhor a fidelidade deles, nós notaremos, irmãos, que não é estranho, coisa nenhuma, as dificuldades e lutas por conta da palavra de Deus que nós recebemos. Há vários irmãos que provaram a persistência e a perseverança da sua fé. Se você observar o capítulo 11 aqui de Hebreus, é a famosa galeria da fé, ou dos heróis da fé, né? Como se costuma chamar. Mas aqui tem vários personagens. Nós temos aqui Abel, nós temos aqui Abraão, nós temos aqui Sara, Moisés, Raabe e tantos outros que ouviram a palavra de Deus e confiaram no que Deus disse a eles e por conta dessa confiança enfrentaram muitas dificuldades. Você deve lembrar de Abel, que ao ouvir o que Deus desejava, ofereceu ao Senhor um sacrifício que agradou o coração de Deus, enquanto seu irmão Caim, com inveja no coração, viu que Deus aceitou a oferta de Abel, se levantou contra Abel e tirou a vida do seu irmão. A gente olha para a vida de Abraão, quantos sofrimentos, irmãos, vivendo, peregrinando, muitas vezes passando por momentos de medo perante povos ímpios e pagãos, mas confiante na palavra do Deus que disse, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, o que é que esses personagens têm em comum e que você pode ler no capítulo 11 de Hebreus? Todos eles estavam persistindo na fé, colocando a sua fé na palavra que Deus havia lhes dado. E a confiança que eles tiveram na palavra de Deus trouxe para eles grandes dificuldades. Meus irmãos, a igreja precisa olhar para o testemunho desses servos de Deus e encontrar ânimo no testemunho desses servos de Deus. Veja aqui no capítulo 12, versículo 1, é isso que o autor está chamando a igreja a observar. Ele diz assim, portanto, depois de ter apresentado os vários servos de Deus que exerceram sua fé, ele diz, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos, e assim ele continua. Observe que ele está dizendo que é um grande número, é como uma nuvem de testemunha, ou seja, são vários personagens que mostram para nós o que é a fé e a carreira que nós precisamos percorrer e que Deus estabeleceu para nós. Ele quer que nós olhemos para o testemunho desses servos e dessas servas, aprendamos com eles para que a gente possa percorrer bem o caminho que o Senhor estabeleceu para nós.
Eu sei que talvez você olhe e admire algumas pessoas dos nossos dias. Tem pessoas nos nossos dias que você olha e diz assim: poxa, como essa pessoa tem um padrão de vida, uma maneira de viver, valores, né, que eu queria muito para a minha vida. Isso não é ruim, desde que esteja de acordo com Cristo Jesus. Mas a palavra do Senhor, ela sempre nos chama a olhar para os nossos antepassados. A palavra do Senhor nos chama a olhar para aqueles que exercitaram e viveram a fé piedosamente, de homens que não temeram a sua vida, de homens que foram ameaçados por conta da palavra de Deus, mas persistiram na palavra de Deus, de homens que perderam tudo, como um Jó, irmãos, mas permaneceram fiéis na palavra do Senhor. Meus irmãos, a igreja precisa olhar para esse testemunho fiel, para que ela possa se equipar na carreira que ela está tendo aqui nesse mundo. Dizendo de uma forma mais específica a você, meu irmão e minha irmã, para que você não desanime, olhe, aprenda com aqueles servos de Deus do passado, que receberam a palavra de Deus, a promessa de Deus, e não sucumbiram, mas permaneceram firmes diante da adversidade. O que vai sustentar você, meu irmão? Essa certeza, é a lição que Deus nos dá através dos seus servos, que deixaram no decorrer da história o bom testemunho do que é ser um filho de Deus e do que é ser o povo de Deus. Meus irmãos, a carreira já começou a ser percorrida, não foi no dia que você aceitou a Cristo, começou desde muito tempo, irmãos. No passado, os servos de Deus já estavam nessa mesma caminhada que você hoje está. No passado, essas mesmas dificuldades que você tem enfrentado por causa da fé e da sua firmeza e fidelidade a Cristo Jesus, muitos já estavam passando por essas dificuldades. Aí você pergunta, mas por quê, pastor, e para quê? Meus irmãos, Deus estabeleceu esses sofrimentos no passado e permitiu esses sofrimentos para nos servir de lições, para que a gente aprenda agora a viver, para que a gente aprenda a suportar as adversidades que vão certamente se levantar contra a nossa vida. É interessante porque quando o jovem Timóteo, sendo orientado por Paulo acerca do ministério e das dificuldades que surgiriam no ministério, Paulo disse assim a Timóteo: Timóteo, todos aqueles que desejam viver piedosamente, certamente sofrerão. Meus irmãos, que lição, né? Que para alguns talvez seja, tire a motivação, mas para quem, irmãos, colocou a sua fé na palavra de Deus, ele sabe que não é deste mundo, que nós estamos aqui peregrinando, estamos apenas de passagem, irmãos, o nosso coração vai descansar na eternidade, não vai ser aqui nesse mundo. Se nós fôssemos desse mundo, estaríamos vivendo para ele, mas nós não estamos vivendo para este mundo, estamos apenas passando por esse mundo, porque sabemos que a nossa parada final é a glória de Deus, é estar com o nosso Deus na eternidade. Meus irmãos, as lutas e vitórias daqueles servos fiéis do passado também nos dão a sabedoria para continuar. Olha para o passado, irmãos, quantas coisas maravilhosas. Isso me faz lembrar a experiência de Raabe. Quem era Raabe, meus irmãos? Uma prostituta. Uma prostituta que Deus, na sua graça e misericórdia, decidiu pegar aquela mulher e fazer dela um instrumento de livramento na vida do seu povo, na vida daqueles espias que foram até Jericó espiar a terra. Raabe esconde os espias e pela fé na palavra de Deus que ela ouviu pela boca dos profetas, Raabe também entra na galeria da fé, porque Raabe viveu na caminhada, na carreira que Deus propôs para a vida dela. Nós precisamos entender isso, irmãos. Cada um de nós aqui está nessa peregrinação, nessa caminhada. E nós precisamos nos equipar com o exemplo do testemunho piedoso de que os servos e as servas de Deus nos deram do passado. Homens, nós precisamos aprender muito com a fé de Abraão, de Davi, de tantos servos de Deus. Mulheres, vocês precisam aprender com Sara. Vocês precisam aprender, irmãos, como ela olhou mais adiante e viu o invisível e passou a ver aquilo que era invisível para o homem natural. Ela passou a crer
nas palavras de Deus e viver de acordo com as palavras de Deus. Meus irmãos, para percorrer bem a caminhada que nos está proposta, nós precisamos do primeiro equipamento, e o equipamento é o testemunho dos fiéis. Meus irmãos, na carreira que Cristo nos deu, devemos nos equipar desse testemunho. Eles creram nas promessas de Deus e suportaram grandes adversidades nessa existência. O escritor aos Hebreus conforta o coração da igreja com isso. Por isso ele diz: nós temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunha. Ou seja, para onde olhamos, nós vemos testemunhas, ou testemunhos de fé, de homens e mulheres que creram no Senhor. Então, aprendam com eles, olhem para eles, sigam o modelo deles, não negociem a fé de vocês, olhem para aquilo que eles fizeram, a maneira como eles amaram Deus sobre todas as coisas, se esforcem e amem como eles amaram. Em segundo lugar, meus irmãos, ainda há um outro equipamento que nós precisamos ter para correr bem a carreira que Cristo nos deu. E o segundo equipamento, meus irmãos, é a leveza da santidade. A leveza da santidade. Porque, irmãos, o pecado é um grande peso. Imagine que você está numa caminhada e você tem que levar uma mala extremamente pesada, um fardo extremamente pesado. Sua caminhada vai se tornar lenta, você vai desfalecer muitas vezes. Durante a caminhada você vai pensar em desistir, quem sabe pegar esse fardo, né, e tentar se livrar dele de alguma forma. Mas, meus irmãos, é a santidade que nos dá leveza para prosseguir na caminhada que Deus tem para nós. O pecado, ele é tido aqui pelo escritor como um peso. Veja o que ele vai dizer na continuação. Depois de ter dito à igreja que ela observasse os testemunhos e testemunhas que tinham da fé, ele diz assim na parte 1 do versículo 1, na parte B do versículo 1, ele diz: livremo-nos de todo peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele está dizendo, uma vez que olhamos e aprendemos com o testemunho dos servos de Deus, que pela fé lutaram contra o pecado, que pela fé enfrentaram todas as adversidades do mundo, ele diz agora: livrem-se do pecado na vida de vocês. E o que é livrar-se do pecado, senão a santificação? A santificação é um processo que acontece no dia que a gente aceita Jesus como Salvador. A partir daquele momento, nós estamos sendo santificados, é um processo. Ninguém aceita Jesus e aqui nessa vida já é perfeito. O fim da santificação é a glorificação. É o estado em que a nossa vida será semelhante à vida do nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto. Ou seja, uma vida sem pecado, uma vida que não tem mais medo da morte. Estamos caminhando nessa direção, e para que estejamos caminhando nessa direção, é necessário estar dentro desse processo chamado santificação. Então, o autor diz agora, livremo-nos de todo o peso do pecado. Por quê? Porque na carreira, viver com o pecado, viver ali enlaçado pelo pecado, é um peso que atrapalha a sua caminhada, que faz você desanimar. Às vezes, irmãos, tem gente que está desanimado, e quando você escuta um pouquinho mais, você sabe que a fonte, a raiz do desânimo é pecado. É pecado, meus irmãos. Tem gente que está, não vou mais para a igreja, não participo mais. Observe, você vai ver que lá, a raiz desse mal na vida dele ou dela, tem a ver com pecado. Tem a ver com pecado. Porque o que dá leveza, meus irmãos, de viver a vida aqui, é a santidade. É saber que nós estamos sendo aperfeiçoados, que a gente tropeça aqui, às vezes cai ali, se arranha acolá, mas nós estamos crescendo, crescendo, crescendo sempre. Meus irmãos, a santificação nos põe em luta contra o pecado. Se tem uma coisa que é certa na vida de um crente verdadeiro, é que ele sabe que ele está em guerra todos os dias. Os nossos antepassados diziam assim, que é melhor a guerra do diabo do que a paz do diabo.
Porque quem está em paz com o diabo está fazendo a vontade do diabo. Mas quem está em guerra com ele está fazendo a vontade de Deus. Então é muito estranho que alguém diga: não, eu não luto contra o pecado, minha vida está tranquila demais. Se ele já pensa assim, ele já está envolvido pelo pecado. Ele já não se dá conta que está ali, amarrado, dominado pelo pecado. Que cega e lhe diz: você é bom demais. Que lhe dá uma visão de si mesmo ilusória. Que não permite você enxergar as feridas do pecado que há em você. A santificação nos põe em luta contra o pecado. É a santificação, irmãos, que nos livra do peso do pecado. Minha irmã e meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: essa semana você precisa lutar mais contra o pecado. Semana que passou foi pesada para você. Se angustiou demais, chorou demais. Mas olhe o pecado na sua vida. Não está só na sua vida não, está na minha vida também, viu? Tem semana que é difícil, viu? Tem outras semanas que a gente tem a sensação de que está mais tranquilo. Mas a gente precisa guerrear contra o pecado. A gente precisa se consagrar mais para que a vontade da carne não prevaleça. A gente precisa se consagrar mais para que a soberba da vida não domine a nossa vida e se torne o Senhor sobre nós. Meus irmãos, nós estamos em guerra contra o pecado. E o que o autor está dizendo aqui à igreja é: livrem-se do peso do pecado na vida de vocês, para que vocês percorram bem, para que vocês caminhem bem o caminho que está proposto para a vida de vocês. E para onde é que nós estamos indo, pastor? Qual é o final dessa caminhada, a glória de Deus? Nós estamos indo para estar com o nosso Deus, viver com Ele eternamente, e para que essa caminhada até lá seja bem feita, nós precisamos da leveza da santificação. Precisamos todo dia estar lutando contra o pecado. Eu vou lhe dizer uma coisa que é maravilhosa, irmãos. Todas as vezes que a gente vence um pecado, isso quer dizer, a gente não se deixa dominar por ele, nós deveríamos fazer uma festa. A gente deveria celebrar mais, sabia, irmãos? Eu conversava com alguém essa semana sobre isso. A pessoa dizia: mas me deu vontade disso, me deu vontade daquilo outro. E eu disse: pois vamos celebrar porque você venceu. Você está mais madura. Então, celebremos ao nosso Deus, porque é graça dele na nossa vida, irmãos. Não é força natural. Não é algo que eu trago do ventre da minha mãe, é algo espiritual, é o Espírito que me ajuda a vencer, é o Espírito que me faz olhar para o lugar certo, é o Espírito que me faz desejar as coisas certas. Não pense que você naturalmente vai ter condições para isso. Então, a cada vitória do pecado, celebre. Ô pastor, como é que eu posso fazer isso? Sei, há várias maneiras de você celebrar. Quem sabe faça aquela comida que você tanto gosta e celebra comendo. Quem sabe chama os amigos lá para a sua casa, vamos fazer uma festa. Qual é a razão? É só celebração pela graça de Deus. Celebre. Sabe por quê? O inimigo, ele não gosta quando a gente faz isso. O inimigo não gosta. O que o inimigo quer é te ver prostrado, desanimado, abatido. Então celebre mais as vitórias que você tem tido contra o pecado. Porque você já não é mais escrava nem escravo do pecado, você é escravo de Deus, de Jesus. Meus irmãos, para percorrer bem a caminhada que Cristo estabeleceu para nós, nós precisamos da leveza da santificação. E o autor aqui, ele vai nos dizer algo mais. Observe o que ele diz no versículo 14. Ele diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Trazendo para a imagem da carreira e do caminho, imagine o seguinte: está no caminho, mas não tem santificação, irmãos, vai chegar no final, não vai ver o Senhor. Não vai ver o Senhor. Ele está dizendo: sem a santificação ninguém verá o Senhor, porque o nosso Deus é santo. Irmãos, na carreira que Cristo estabeleceu para nós, nós precisamos estar nesse processo de santificação. Somos hoje melhores espiritualmente, ou pelo menos deveríamos ser, do que éramos ontem. Temos que crescer. Não podemos estar num raquitismo espiritual.
né? Ou no nanismo espiritual, onde não se cresce, falta nutrientes. É o crente de 20 anos atrás a mesma coisa, nos mesmos pecados. Meus queridos irmãos, a santificação, ela nos dá a vitória e nos garante que veremos a face do nosso Senhor. Meu irmão e minha irmã, vença o pecado que pesa no teu coração, que tem te tornado a tua vida como cristão e como uma cristã uma vida pesada. Eu lembro quando eu não era cristão ainda, e sempre que a gente se dirigia aos crentes lá em Macaparana, a gente dizia assim: é a lei dos crentes. E quando eu falava lei dos crentes, porque na minha cabeça era o seguinte: alguém que decide seguir o que os crentes ensinavam, ele trazia sobre si um grande fardo, um fardo pesadíssimo, porque na minha cabeça era deixar de aproveitar um bocado de coisa que o mundo tem a oferecer. Quem está fora do Evangelho olha para nós e faz esse juízo, como se viver como crente era uma vida pesada, triste, sem alegria nenhuma, né? É deixar as coisas desse mundo e não ter um momento de prazer e de alegria. Meus irmãos, quem pensa assim, quem vê assim como eu via, não entendeu nada do Evangelho, irmãos. Não entendeu nada da vida que o nosso Senhor nos dá. Ele nos deu vida e vida em abundância. Nós vivemos aqui neste mundo, estamos caminhando, não somos dele. Daqui a pouco, talvez aqui uns 50 anos, metade de nós já não estará mais aqui. Irmãos, nós estamos aqui caminhando em direção à glória do nosso Deus. E nessa caminhada, a gente precisa estar equipado com a leveza da santificação. Porque a gente está se santificando, irmãos, porque Deus nos chamou. Às vezes, né, no seminário a gente encontra muita gente que diz assim: ah, pastor, essa questão de eleito, quem é eleito, quem não é, ninguém sabe, só Deus. É verdade, só Deus é que sabe quem é o eleito. Agora, detalhe, a gente pode conhecer uma árvore pelos frutos, como o próprio Senhor Jesus diz. Aquilo que ele faz, irmãos, aponta para a natureza da árvore. Se você chega debaixo de uma mangueira, como lá na mangueira da irmã Marlene, né? Estou falando porque lá no quintal dela a gente divide uma mangueira, irmãos, é uma bênção. Você só basta chegar lá e fazer assim, ó. As mangas ficam caindo, pá, 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 o tempo todo, né, Marlene? Se você vai para baixo de uma mangueira, qual é o fruto que você espera colher? Manga. E você saboreia a manga e você sabe que aquele pezinho ali é um pé de manga. Você conhece a natureza da manga. Você não vai para debaixo de uma mangueira e espera que caia uma jaca. Não vai cair uma jaca. Né? Não vai cair uma jaca. Porque o fruto, aquilo que a árvore produz, é que diz, irmãos, aponta para a natureza dela. O que é que isso tem a ver? Irmãos, o mesmo princípio tem a ver com a vida do eleito. Aquele que é eleito, irmãos, ele está gerando frutos de santificação. A maior evidência de um eleito não é porque ele vem para a igreja. É bom que ele venha e ele vai vir. Mas é a santidade, é a vida de Cristo. É a leveza da santificação que ele experimenta, porque ele sabe que está em guerra contra o pecado. E todos os dias ele está pedindo mais graça para ser mais parecido com Cristo Jesus. Se você está dentro desse processo, agradeça a Deus, porque você certamente é um eleito. Quem não é eleito não luta contra o pecado. Quem não é eleito, entrega as rédeas da sua vida à carne, ao mundo, ao pecado. Meus queridos irmãos, quando o pecado pesa, o nosso crescimento espiritual se torna lento, irmãos. Lento. Às vezes tem gente que está naquela empolgação. Ah, essa semana eu vou mais para a igreja, vou orar mais. Aí, em alguma área da sua vida se envolveu com pecado. Pronto, já não vem mais. Já não participa da alegria dos santos, na comunhão dos santos. Já diz assim: eu posso ser crente em casa. Não preciso de ir para a igreja não. Nessa moda agora, né? Não sei como é que uma mão vai sobreviver desvinculada do corpo. A igreja é corpo de Cristo. Não tem como um membro sobreviver se ele não estiver vinculado ao corpo de Cristo. E eu falo aqui em termos espirituais. A nossa convivência aqui, irmãos, é fortalecedora.
Ouvir você nas suas lutas e você orando por mim, me ensinando a palavra, eu vou crescendo, eu vou aprendendo para que a gente caminhe para um alvo. E você é importante na minha vida e eu sou importante na sua vida, porque é assim. Imagine você quando uma mão não funciona. Um dia desse, estava com algumas dores e não estava conseguindo vestir minha camisa. Meus irmãos, eu senti como é importante um braço. Como é importante um membro do corpo. Assim é com a igreja, irmãos. Quando o membro deixa de fazer o seu papel, a igreja sofre. A igreja entra num estado de deficiência. Está faltando alguma coisa. Meus queridos irmãos, santifiquemo-nos, nos revestindo da vida de Cristo Jesus, porque santidade é isso. Santidade não é viver segundo os padrões que você criou para você. Santidade é Cristo resplandecer em você. É sua esposa olhar para você e dizer: eu vejo mais de Cristo no rosto do meu marido. É o marido olhar para a esposa e dizer: eu vejo mais de Cristo na maneira como você fala, pensa, age, como você cuida dos seus filhos, como você se envolve na obra do Senhor. Meus queridos irmãos, isso é santificação. Santificação que nos afasta de Cristo e nos faz a imagem e semelhança de uma pessoa para quem eu quero agradar. Isso não é santificação. Vocês nunca serão santos se vocês seguirem a minha vontade, o que eu quero da vida de vocês. Vocês serão santos se mais de Cristo aparecer em vocês, se mais de Jesus aparecer. E sem Cristo, irmãos, ninguém verá Cristo, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então, o segundo equipamento é a leveza da santificação, desse processo. Já falamos do primeiro, que é o testemunho dos fiéis. Mas, por fim, ainda há um outro equipamento que o escritor aqui vai nos mostrar. E que equipamento é esse? Eu chamo aqui de a perseverança para o alvo. Precisamos equipar o nosso coração com uma perseverança, olhando para o alvo que Deus nos deu no seu Filho Jesus. A palavra aqui traduzida por perseverança é uma palavra grega que significa literalmente o seguinte: capacidade de suportar sob circunstâncias difíceis. Perseverança não é estar estagnado, sem nenhum vento contrário. Perseverança é quando, em meio ao sofrimento, você não cede, você está firme. Perseverança não é ficar parado. Perseverança é quando o inimigo tenta você, age contra você, mas você não cede, você não cai, você persiste. Meus irmãos, para quem devemos olhar de forma perseverante? Qual é o alvo que precisamos mirar para permanecermos firmes quando se levantar as adversidades dessa vida? A resposta para mim e para você precisa ser clara. Nós precisamos olhar para Cristo. Olhar para Cristo Jesus. Aprender com a sabedoria daqueles equilibristas que andam na corda bamba. Já falei para vocês em outro momento. O segredo deles para não caírem é não perder o foco. Olhar para o alvo e permanecer firme no alvo. Porque se ele olhar para baixo, para a esquerda, ou para a direita, ou para o alto, ele cai. Ele cai. E você talvez lembre de algumas pessoas que você conhece que olharam para baixo e caíram. Estão prostrados, não conseguiram se levantar. Na carreira estão lá parados, não estão mais crescendo. Estão só lamentando e murmurando, porque olharam para baixo. Mas o que significa na prática olhar para baixo? Olhar para pessoas, irmãos. Olhar para pessoas. Confiar demais em pessoas. Demandar de pessoas o que só Deus pode dar. Deixa eu fazer aqui um parêntese. Às vezes, irmãos, tem relacionamento conjugal, de casado, que não está conseguindo sobreviver e vive a trancos e barrancos, porque um dos cônjuges demanda do outro o que só Deus pode dar. Quem é que está o tempo todo presente conosco? Quem é todo poderoso, que pode nos dar tudo que Ele quiser? Quem é aquele que, até quando a gente erra, Ele estende a mão para nos ajudar? Quem é? Talvez você está pensando: é o meu cônjuge. É não.
Quem é aquele que bota comida na sua mesa? Quem é aquele que provê saúde e que cuida para você quando você está no leito de hospital? E vai cuidar perfeitamente. Quem é? É Deus. É Deus. Eu não estou aqui desmerecendo nosso papel como casados, mas a gente precisa olhar um para o outro com muita misericórdia, com muita graça, entendendo que muitas vezes nós vamos demandar do outro uma coisa que ele não vai nos dar, mas ainda assim nós vamos continuar amando ao nosso cônjuge. A gente precisa entender isso, para que o nosso casamento não vá pelo ralo, para que a gente não ache que não dá para sobreviver o casamento, porque ela é imperfeita. Não tem casamento no mundo que se sustente se o casal acha que o outro tem que ser perfeito. Não tem, irmãos. Sabe por quê? Porque a lei que você estabelece é muito alta, e a lei não salva, a lei mata. A regra diz para o outro assim: você vai falhar, e quando você falhar você vai morrer, o casamento vai se acabar. Meus queridos irmãos, olhemos para Cristo, olhemos para Cristo Jesus. É Ele que nos faz persistir de forma perseverante. Olha a instrução que Deus nos dá no versículo 2. Ele diz assim, depois de ter falado da carreira que nos está proposta, ele diz, olhando, e aí observe o modo desse verbo, olhando no gerúndio, ou seja, persevere, mas persevere olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Deus está dizendo aqui, olhem para Cristo, porque a fé que vocês têm para chegar até o final vem dele. Ele é o autor da fé. Ele também é o consumador da fé, porque na sua morte ele escancarou o trono de graça para nós, e nós podemos agora ter a certeza de que estaremos diante da presença do Senhor eternamente. Então ele é o autor e ele é o consumador da fé. Eu gosto dessa segunda parte, quando ele diz o consumador da fé, e ele diz assim, né, que está agora assentado à direita do trono de Deus. Essa imagem é uma imagem aqui para nós não muito comum, que é a imagem do rei. E o rei colocava à sua direita aquele que recebe autoridade. Aquele que tem toda a autoridade, abaixo do rei está à direita do rei, do lado direito do trono do rei. Aqui diz que quando Jesus então suportou a cruz, que é a oposição do mundo, Deus o exaltou e o colocou à sua direita. Por que nós devemos olhar espiritualmente para essa imagem? Porque isso, irmãos, também fala da nossa recompensa. O nosso Senhor consumou a nossa fé, porque um dia estaremos também à direita de Deus, do lado do trono de Deus, experimentando o lugar de honra que Deus preparou para nós, através do consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Estamos caminhando para isso. Meus irmãos, Cristo, Ele deve ser o ânimo diante das oposições que temos sofrido e temos que enfrentar. Jesus, olhando para os discípulos, lá em João capítulo 16, versículo 33, na parte final do versículo, ele diz o seguinte: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Ele diz, eu venci o mundo. Então, olhe para o vencedor. Olhe para aquele que vai te dar forças amanhã para você suportar, como ele suportou, as adversidades de um mundo que não ama a Deus. Olhe para Cristo Jesus. E eu vou lhe dizer, se você não olhar para Ele, você vai cair da corda. Você vai ficar prostrado. Olha para Ele, para que o teu coração não desanime. Meu querido irmão, não é olhando para o conforto dessa existência que vamos nos manter firmes na caminhada. Muito pelo contrário, o conforto dessa existência pode ser muito tentador, irmãos. Muito tentador. Porque a gente pode achar que toda a vida se resume a isso aqui, a esse tempo que nós estamos vivendo aqui. E não é verdade.
Irmãos, aqui temos muitas graças de Deus. Nós temos aquela pizza saborosa, nós temos pessoas agradáveis com quem convivemos, nós podemos ainda apreciar a beleza na arte que os homens criam, e a gente olha e diz: que coisa linda, que coisa maravilhosa tudo isso aí nessa existência. Mas nós somos como o povo de Israel, irmãos, nós somos Israel do Senhor, estamos peregrinando, e o conforto nessa existência, irmãos, pode ser tentador, a nos fazer olhar para a vida e dizer: ah, eu não queria sair daqui, eu queria permanecer aqui. Meus irmãos, certa vez conversava com um dos nossos irmãos que já partiu para a glória, o irmão Francisco. Vocês devem lembrar dele, ele gostava muito de recitar alguns cordéis. No fim do ano ele vinha para a igreja e recitava esses cordéis. E ele viveu 110 anos. E quando eu levava lá a ceia para a casa dele, irmãos, com toda a lucidez que Deus deu a ele até o dia que ele levou para a glória, ele conseguia com 110 anos, irmãos, recitar cordéis com uma clareza e com uma beleza que a gente ficava ouvindo horas e horas, né? Mas conversando com ele muitas vezes, sabe o que é que ele me relatava? Ele me relatava o tédio que vem depois de uma certa idade. Porque você vai perceber o seguinte, que não há nada de novo e que a vida é uma série de repetições. Domingo passado nós estávamos aqui, no próximo domingo também vamos estar aqui. E a gente vive tentando fazer algumas coisas diferentes. A gente faz uma comida diferente, a gente ouve uma música diferente, para tentar fugir do tédio. Mas chega um certo período, como a palavra do Senhor diz, que é canseiro e enfado. E que se você não conseguir enxergar a graça de Deus em algumas coisas aqui, a vida vai se tornar extremamente pesada para você. Meus queridos irmãos, nós não podemos olhar para o conforto dessa existência como o motivo e a razão para permanecer firme na caminhada. Porque, irmãos, tudo vai passar. Nada aqui é capaz de nos garantir a glória de Deus, onde o nosso coração vai descansar. A glória onde não vai haver mais doenças, onde todas as nossas carências serão supridas, onde viveremos uma vida plena, irmãos, sem nos preocupar com a morte que está o tempo todo batendo na nossa porta, com uma dor aqui, outra dor aqui, um diagnóstico acolá. Ali o nosso coração vai descansar na presença de Deus. É lá onde a nossa caminhada chegará ao fim, irmãos, e estaremos gozando da presença do nosso Deus, porque o autor e consumador da nossa fé já preparou um lugar à direita do nosso Rei, onde viveremos eternamente. É estranho que vocês nos digam: glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou dar uma oportunidade. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, eu sei que você está olhando para muitas coisas boas que Deus tem te dado, mas não se compara ao que Ele tem para nós. Não seja como aquela adolescente que diz: pastor, que Jesus não venha antes de eu me casar. Meus irmãos, nada se compara à glória que o Pai tem para nós. E se você não se alegra com isso, se você não vê razões para se alegrar com isso, eu te convido a ouvir mais a palavra e as promessas que Deus tem para você. Meus queridos irmãos, para correr bem a carreira que Cristo nos deu, nós precisamos de 3 equipamentos. E eu queria lembrar para você, o primeiro deles, precisamos aprender com o testemunho dos nossos antepassados. Eles viveram antes de nós a mesma caminhada que nós estamos percorrendo. E a caminhada deles está repleta de instruções para, no decorrer dessa semana, você saber como se conduzir no trabalho, no relacionamento com a tua família. Precisamos, irmãos, lutar pela santidade em nossa vida para experimentar a leveza de viver com a certeza de que um dia estaremos diante daquele que é totalmente santo, vencendo um pecado por dia. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você ouvindo essa história de pecado, você vai dizer: a partir de amanhã não vai ter pecado mais na minha vida. Deixa eu lhe dar uma triste notícia: vai ter. Agora, vença uma batalha por dia. Não queira vencer a guerra toda, porque você vai desanimar.
Talvez aquela área que você sabe que essa semana que passou, você caiu umas 3 vezes. Você disse para si mesmo, eu não vou mais fazer isso, e fez. Deixa eu lhe dizer uma coisa, comece a guerrear mais contra essa área específica. Talvez seja a sua língua. Talvez seja os seus olhos, aquilo que teus olhos têm visto. Talvez seja aquilo que o teu coração tem desejado nas caladas da noite. Está na hora de lutar contra esses pecados. Batalhar contra eles e celebrar a vitória sobre eles. Para você dar toda a glória a Deus, dizer, Senhor, muito obrigado, porque foi graça tua, porque eu venci. Essa semana você vai ter a oportunidade de lembrar disso e pedir mais graça ao Senhor para ser um vencedor, para ser uma vencedora. E vá vencendo, vá vencendo, vá vencendo. Por fim, foque em Jesus. Foque em Jesus. Não foque em homens, não foque em pessoas. Olhe para aquele que te colocou pelo que ele realizou já diante do trono da graça de Deus. Ontem, aqui no nosso estudo, nós começamos uma série de estudos sobre o juízo final. E teve uma parte aqui que eu percebi que os irmãos desbugalharam os olhos assim. Quando eu disse que o pai não vai levar o filho para o céu. Que diante do juízo de Deus, cada um de nós vai prestar conta individualmente. Individualmente. Nós precisamos aprender e ensinar aos nossos filhos a focarem em Cristo. Porque tudo vem dele. Tudo é por meio dele. E tudo é para ele. E se os nossos filhos e nós não olharmos para Cristo Jesus, a nossa carreira, irmão, será uma grande frustração. Caminharemos, mas nunca chegaremos ao final. Olhe para Cristo, foque em Cristo. Não deixe o seu coração desanimar. Não olhe para as pessoas, por mais que elas sejam exemplares e tenham uma boa reputação. É para o autor e consumador da sua fé que você precisa olhar essa semana. Claro que essa semana e a outra semana e durante toda a tua vida. Então, foque em Cristo. Me responda uma coisa aí no seu coração. Como você se encontra na carreira que Cristo te deu? Você está correndo com todo gás e energia, percebendo como você tem crescido? Ou será que você está andando lento como uma tartaruga por conta do peso do pecado que ainda domina você? Se equipe agora mesmo com o que Cristo Jesus te deu. Deixa eu dizer uma coisa, você tem o favor de Deus, a força de Deus para vencer o pecado. Você é templo do Espírito Santo. Você, na força do Espírito Santo, você pode santificar a tua língua. Você pode santificar os teus pensamentos. Você pode ter desejos que agradem a Deus. Você pode não ter medo de expressar quem você é. Você pode tirar toda a maquiagem que está aí sobre você e viver quem você é. Sabe por quê? Porque Deus já te aceitou. Porque você não precisa fingir mais para ninguém. Porque Deus já te aceitou. Daí para frente, a carreira fica leve. A caminhada, irmãos, a gente só vai crescendo mais e mais. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos equipe. E que essa palavra nessa noite nos prepare para crescer, para amadurecer. Para chegar na próxima semana e ter a plena certeza de que nós não somos a mesma pessoa de hoje. Porque na próxima semana seremos melhores. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé nesse instante. Vamos orar ao Senhor. Apresente seu coração diante de Deus. Ele está aqui a contemplar o nosso coração e os desejos do nosso coração diante de tudo que nós ouvimos. Então peça graça nessa noite. Meu Pai, em Tua presença nós estamos, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos colocou na caminhada. Nós estamos no caminho, Senhor, em direção à glória. E o que nós precisamos, Senhor, aqui é ter a sabedoria para aprender com os Teus servos fiéis, Senhor.
com homens e mulheres valorosos que não temeram, Deus, pela vida, mas permaneceram fiéis na tua vontade. Meu Deus, que no decorrer dessa semana o nosso coração não venha temer, mas que nós venhamos ter a certeza que vai estar ao nosso lado o nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor dos exércitos. Meu Pai, eu te peço, seja com a tua igreja, seja comigo, seja conosco, Senhor, diante da luta contra o pecado. Meu Deus, muitas vezes o pecado nos assola e a gente sente que a nossa caminhada se tornou lenta e que nós não estamos mais orando como antes, não estamos mais desejando conhecer a Cristo como antes. Eu te peço nessa noite, Senhor, que o teu Espírito Santo nos ajude a vencer o pecado, a repreender o mal, Senhor, que quer nos fazer parar. Pai, nos dá dessa graça. Pai, não queremos ser crianças que vivem constantemente no leite, queremos amadurecer, Senhor, queremos comer comida sólida. Pai, seja com o teu povo, mira, Deus, os nossos olhos no teu Filho Jesus, não nos deixe olhar para os homens, não nos deixe, Senhor, experimentar a dor amarga, Senhor, de ver a fraqueza do outro, muitas vezes esperando que o outro seja perfeito. Meu Pai, que o Senhor nos faça, nos use com misericórdia, nos dê uma visão de misericórdia, para que a gente possa percorrer bem a caminhada, a carreira que o Senhor propôs para nós. Meu Deus, eu te peço assim, e eu sei que o Senhor fará bem mais, porque Tu és Deus misericordioso, compassivo, Tu és Deus que fortalece a Tua igreja e o Teu povo, e é com essa certeza que nós oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.